Este ensino de Jó é um ensino longo, mas de muita importância para a nossa vida. Não vamos passar ao lado, não vamos ser cisternas rotas, aquelas cisternas onde a palavra entra por um lado e sai pelo outro, porque assim só utilizaríamos a palavra conforme os nossos interesses. Vamos deixar que a palavra penetre profundamente nos nossos corações, a fim de produzir o efeito. Utilizamos a palavra para corrigir alguém e muitas das vezes esquecemos de a praticar nas nossas vidas. A palavra de Deus diz: sende irrepreensíveis. É muito difícil. Sim. Se é difícil praticar, então por que é que insistimos em corrigir os outros? Cuidado com a cova que podemos abrir para nós mesmos. O Senhor é tão misericordioso que atende ao coração completamente rendido, arrependido, para uma mudança de forma de viver. O exemplo de Jó dá-nos uma força para prosseguirmos. Como explicamos o pecado e o sofrimento, se há um Deus tão grande, suficientemente poderoso para fazer algo em relação a estes? Não encontramos explicação, mas o livro de Jó apresenta-nos o sofrimento de Jó na sua prova e mostra-nos a explicação que 3 amigos de Jó procuram dar a Jó. E ainda aparece um 4º homem que resume a situação de sofrimento de Jó, mas finalmente Deus fala com Jó. E Jó reconhece que nós não precisamos tanto de respostas para os problemas da vida como do próprio Deus. Jó, reconhecendo a razão de Deus, foi curado e recebeu bênçãos espirituais e materiais mais do que aquilo que ele antes possuiu. O que valeu a Jó? Valeu-lhe a humildade nos momentos difíceis e o reconhecimento que, estando na mão de Deus, pode sofrer, mas está seguro. Jó era um homem de bom caráter, um homem temente a Deus e afastava-se do mal. Ele tinha filhos e abastança de animais e ainda tinha ao seu serviço um número considerável de pessoas. Era um homem rico naquele lugar. Mostra-nos ainda que, tendo pessoas ao seu serviço, não era pessoa opressiva. O que é que nós encontramos hoje? A maior parte dos homens são opressivos para com os empregados, para com os subordinados. Mas estes não alcançarão a misericórdia. Como fazem, assim recebem. Mas Jó tratava bem a todos. Era um homem de compaixão. Usava de piedade. Era tão temente a Deus que todos os dias pedia a Deus perdão pelos filhos. Ele pensava que eram jovens e tinham pecado e tinham ofendido a Deus nos seus corações. Só no pensamento do coração podem ter ofendido a Deus.
Então Jó pedia a Deus perdão pelos filhos. É muito importante. A responsabilidade de pais para com os filhos. A responsabilidade é sempre dos pais. Sabemos que, sendo um homem de coração reto, Satanás só queria acabar com ele. Assim é agora com os humildes, com aqueles que agradam a Deus. O inimigo fica tão furioso com eles, mas temos uma certeza: enquanto agradamos a Deus, Deus é fiel e justo para nos livrar do mal e nos guardar. Na vida do justo há aflições, mas o Senhor de todas as aflições o livra. Na vida de Jó, Deus permitiu que Satanás o tocasse, somente e até quando Deus permitiu. Portanto, Satanás tinha limitações da parte de Deus para fazer sofrer Jó. Mas Jó passou uma prova. E assim é com o povo de Deus, que passa provas e muitas vezes não entende, porque está a passar dificuldades. Passa a fornalha de fogo. Mas isto é para se apresentar diante de Deus, provado e aprovado. Será que se passarmos as provas com paciência, como para passarmos no exame, na escola, vai fazer exame, e aí ou sai aprovado ou reprovado? Assim é com Deus. Com o seu povo, sai aprovado ou reprovado. O exemplo de Jó encoraja-nos nas provas que passamos. Pois se passarmos as provas pacientemente, o maligno não pode vencer. Ele tem os limites traçados por Deus, conforme a nossa obediência ao Senhor. Se por vezes julgarmos o nosso semelhante e nos intrometermos na vida alheia, isso é uma porta aberta para o inimigo avançar. Vamos fechar a porta do maligno quando aceitamos as instruções e correções da Palavra de Deus, que nos ensina a amá-lo acima de todas as coisas, mesmo todas as coisas, e a amar o próximo como a nós mesmos. Se nos encontramos nesta fase, o Senhor nos defende. Ou seja, o que é bom para o meu semelhante é bom para mim. Os deleites e vaidades são o Deus que rouba a glória do Senhor. Se passamos prova, devemos sentir alegria. Isso só prova que agradamos a Deus. E Ele quer colocar-nos num nível superior. Mas para isso, a provação transforma-nos. Muda o nosso caráter, a fim de agradarmos a Deus. Meditando no livro de Jó, encontramos como Deus permitiu Satanás tirar-lhe tudo e ainda mais feri-lo com chagas dolorosas. Satanás, satisfeito com a autorização do Deus Todo-Poderoso, pensou: Jó vai revoltar-se com as perdas e vai blasfemar de Deus. E é aí que vai acabar. Isto pensou o maligno. Mas Deus, aqui é muito importante, Deus conhecia perfeitamente o coração de Jó e esta qualidade de caráter. E sabia
que Jó ia submeter-se a Deus mais ainda, porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Muitas das vezes uma pessoa diz, quando tiver muito dinheiro, eu vou dar, vou ajudar. Mas Deus até conhece o coração e sabe que muitas das vezes a pessoa diz isso porque ainda não tem, mas quando tem, ainda não é o suficiente para ela. Portanto, Deus conhecia o coração de Jó, que Jó, ao passar a prova, ainda se ia submeter mais a Deus. Como Jó se submetia a Deus, será que nós, no dia a dia, perante situações contrárias à nossa vontade, o que fazemos? Vamos deixar Deus reinar em nossas vidas, submetendo-nos com humildade e gratidão? A sociedade tem tendência a olhar ao alheio e querer igual ou mais e melhor. Aqui está a brecha para Satanás roubar. É necessário termos cuidado. Sujeitai-vos às coisas humildes e ajudai necessidades, para que o inimigo não venha a roubar e a destruir totalmente. Só de pensar que em doenças incuráveis, a mente é um instrumento muito importante para vivermos. Mas esta mente pode ficar afetada por o sistema do mundo. O sistema de Deus concede uma mente sã. Ao analisarmos as psiquiatrias, vamos dizer, coitado, coitada. O que é que nos adianta essas palavras? Isto tem que servir para analisarmos a nossa vida a tempo. Visitas de nada servem. É necessário verdadeiro arrependimento enquanto é tempo. E orar por aquele que está forte na fé, orar por aquele que está fraco, para que Deus o levante do leito da enfermidade. Por exemplo, um rapto num familiar ou uma doença incurável é a destruição total. Para quem amealhou sem confiar totalmente no Senhor. Sim, confia-se totalmente no Senhor ou confia-se parcialmente? É que Deus quer o nosso coração total para Ele. Ele diz, dá-me, filho meu, o teu coração. O mundo age de forma errada. Nós seguimos o mesmo? Ou olhamos para cima, para quem tem todo o poder? À frente, vamos descrever as chamadas de atenção de um amigo de Jó e vamos com certeza ver a realidade que ainda não descobrimos, quando meditarmos ponto por ponto. Vejamos o capítulo 1 de Jó. No capítulo 1, Jó é sujeito à primeira prova. Aqui ele perde todos os animais, as riquezas, os filhos. Veio fogo do céu, vieram ventos fortes, enfim, tudo aquilo que o homem não domina. E roubou-lhe tudo. A segunda prova foi uma má doença na pele, em que ele se rapava todo. Não havia solução para Jó. A própria mulher de Jó incentivava Jó a blasfemar de Deus, mas este sempre recusou. Aqui Jó pretendeu agradar a Deus e não ao homem, mesmo sendo a sua própria mulher. O Novo Testamento ensina-nos a agradar a Deus. Mesmo que soframos desprezo, é mais importante agradar a Deus do que agradar aos homens do mundo.
aqui é muito importante aprendermos sobre a sabedoria de Deus. No livro de Tiago mostra-nos a diferença entre a sabedoria do alto e a sabedoria do mundo, que esta última é sabedoria animal. Jó, homem reto, que na primeira prova de perdas, ele diz, quando ele começou a perder, a frase dele foi esta: saí nu do ventre de minha mãe, nada levarei quando morrer. Foi o Senhor quem me deu tudo quanto possuía. Por isso, ele tinha o direito de tornar a levar tudo aquilo que lhe pertencia. Que o Senhor seja louvado. Quanto mais Jó perdia, mais louvava ao Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus culpa alguma do sucedido. Hoje, as catástrofes que acontecem não é culpa de Deus, é culpa do pecado da humanidade. A sociedade sem temor a Deus, numa catástrofe, blasfema. Acusam-se pessoas, um sem número de processos, culpando alguém e esquecendo que o pecado o permite. Inocentes sofrem danos dos poderosos da terra, do homem que quer fazer o império. Não se rendem ao Senhor Todo-Poderoso. É responsabilidade. É uma responsabilidade daqueles que são fortes e crescidos na fé em Cristo, no conhecimento da palavra. É uma responsabilidade que têm de orar e clamar, interceder pelos responsáveis de nações, e não cair na tentação de acusarmos também. Jesus diz: quando ouvirdes de terremotos, fomes, pestes, levantai os olhos para cima, alegrai-vos, porque está perto a vossa redenção. O Senhor sabia que isto aconteceria pelos homens amantes de si mesmos, querendo os primeiros lugares de destaque. Aos humildes, o Senhor tem a promessa de se alegrarem quando isto acontece. Chegará uma hora que ninguém quer governar uma nação, porque falta a capacidade, falta a rendição ao Deus Todo-Poderoso. A responsabilidade é pessoal. Jó, quando se viu a rapar as feridas, lamenta-se diante de Deus e mesmo falou palavras muito tristes, como amaldiçoou o dia que nasceu. Não amaldiçoou Deus, mas amaldiçoou-se o dia a ele próprio. Os 3 amigos de Jó ainda procuravam explicar-lhe a situação onde ele se encontrava da melhor forma que eles entendiam, mas sem razão nenhuma. Elifaze ainda lhe diz: Jó, no passado levaste muitas almas aflitas a confiarem no Senhor, encorajaste aqueles que estavam fracos, desfalecendo, ou aqueles que se encontravam caídos no desespero. Tu ajudaste. No entanto, agora, quando é sobre ti que a desgraça cai, estás tu em baixo. Em tempos como estes, não seria a confiança em Deus que te devia dar força?
Não deverias tu crer que Deus ainda se ocupa daqueles que são íntegros ou retos para com Ele? Este amigo de Jó diz-lhe tantas coisas, como querendo dizer que é castigo de Deus e que clama por ajuda, mas é mesmo um castigo de Deus. Este amigo e afrontava Jó, não sabia o que falava, não sabia que isto era uma prova de Deus. E mais os outros amigos, como Bildade e Zofar, procuravam dar-lhe explicações. Mas Jó respondia-lhes sempre com explicações falhadas. Quando alguém tem certeza que passa uma prova, deve voltar as costas a qualquer acusação ou explicação e ouvir somente a voz do soberano Senhor. Jó tem uma expressão muito bonita no capítulo 16. Tenho ainda uma testemunha no céu da minha inocência, e ainda está lá o meu advogado. Meus amigos podem troçar de mim, mas derramo as minhas lágrimas perante Deus, implorando-lhe que me ouça, como uma pessoa escuta o seu amigo, porque em breve descerei pela estrada pela qual ninguém volta atrás. Estou rodeado de torcistas, vejo por toda a parte, mas tu, Senhor, impediste-os de compreenderem isto. Senhor, não os deixes triunfar. As pessoas honestas ficam espantadas quando me veem. Mas um dia virá que o inocente será exaltado acima do ímpio. Os que têm coração puro tornar-se-ão cada vez mais fortes. Ainda no capítulo 31 diz: que posso eu esperar lá de cima? Não manda Deus desgraça ao perverso e calamidades aos que dizem mal? Ele vê tudo o que faço, cada passo que eu dou. Se eu tivesse mentido e defraudado alguém, mas Deus pesa-me em balanças fiéis e sabe que estou inocente. Estas algumas palavras sábias de Jó. Aqui ele encontrou palavras sábias quando diz que tem uma testemunha fiel no céu e um advogado. Jesus Cristo é o nosso advogado diante do justo juiz de Deus. Nestas palavras sábias de Jó, ele tinha plena consciência que o Senhor estava com ele e que tinha sido homem compassivo para com os seus conservos. Não tinha defraudado nem oprimido. Isto faria sofrer e descansar no Senhor. Ele descansava no Senhor porque sabia que não tinha defraudado ninguém. Tinha a consciência tranquila. No capítulo 32 em diante, os três amigos recusaram continuar a responder a Jó. E aparece um quarto homem. Aqui entra um quarto homem, Eliú, que este se irritou porque Jó recusava admitir que tinha pecado e não queria admitir que Deus o castigava. Com razão. Mas este homem estava tão zangado com os três amigos de Jó, porque tendo sido incapazes de responder aos seus argumentos, contudo, continuavam a condená-lo. Então mais à frente vamos ouvir o que diz Eliú a Jó.
Eliú, o quarto homem, esperou a esta altura para falar, porque os outros eram mais velhos do que ele. Então, tomou a palavra e com indignação disse: eu sou jovem e vocês mais velhos que eu. Por isso, me mantive retirado e calado, sem ousar dizer o que pensava, visto que os mais velhos são mais sabedores. Mas ao fim e ao cabo, não é a idade que faz as pessoas mais sábias. Pelo contrário, o que faz as pessoas mais sábias é o Espírito que está no homem, o sopro do Deus Todo-Poderoso, que faz o homem inteligente. Portanto, escutem-me e permitam a minha opinião. Esperei todo este tempo, ouvindo os vossos argumentos a respeito de Jó, e nenhum deles convenceu Jó de que é um pecador, nem conseguiu prová-lo. Aqui vemos mais um homem a querer convencer que Jó era pecador. E não me venham dizer que somente Deus convence o pecador do seu pecado. Se Jó tivesse falado comigo, nunca lhe teria respondido com esse tipo de lógica. Vocês estão esgotados. Aqui ele diz aos 3 amigos de Jó que eles já estão esgotados de tanto falarem. A vossa capacidade de resposta está esgotada. Mas eu vou dar agora a minha resposta. Estou pronto a arrebentar com palavras. Não serei parcial, nem lisonjearei a ninguém. Se eu fosse hábil de lisonjas, o meu Criador logo me castigaria. Este homem ainda aparece, parecendo que tinha uma grande sabedoria. Então ele diz para Jó: Jó, por favor, ouve o que tenho para dizer-te e direi a verdade com sinceridade, porque foi o Deus quem me fez, o sopro do Deus Todo-Poderoso deu-me a vida. Não hesites em me responder se puderes. Diante de Deus sou tanto como tu. Eu também fui formado do barro. Não precisas de me recear. Não precisas ter medo de mim. Então este homem relembrou a Jó o que Jó falou todo o tempo da sua desgraça. Jó durante este tempo falou da sua desgraça e este homem veio relembrá-lo tudo o que ele falou. Tu, Jó, disseste e repetiste várias vezes uma coisa que os meus ouvidos captaram claramente. Tu disseste: sou puro, estou inocente, não pequei. Disseste igualmente que Deus está usando contigo um pente fino para te apanhar a mais pequena falta e, em consequência, considerar-te um inimigo seu. Ele põe-me os pés no tronco, disseste tu, e observa todos os movimentos que faço. Pois bem, aqui está a minha resposta. Jó, foi aí mesmo que tu pecaste em falar de Deus dessa maneira. Realmente Jó, aqui disse que Deus lhe colocou os pés no tronco. E o amigo diz: aí pecaste ao falar dessa maneira de Deus. Porque Deus é maior do que os homens. Por que razão contenderias tu com Deus? Pelo facto de Ele dar contas daquilo que faz. Deus dirige-se diretamente aos homens, e de várias maneiras, mas estes não atentam para aquilo que Deus diz. Deus fala por meio de sonhos, em visões, de noite, quando as pessoas caem num sono profundo, deitadas nos seus leitos.
Deus abre-lhes os ouvidos, dá-lhes as instruções, dá-lhes a sabedoria, fazendo-lhes mudar a mente, apartando-os da soberba, para reter a sua alma de cair no abismo e a sua vida de perecer pela espada. Deus também corrige os homens com dores e com muitos males que os afligem, sem parar, de forma que a pessoa perde o gosto da vida, ao ponto da pessoa perder o gosto pela vida do mundo. Perde mesmo o apetite por pratos aprazíveis. Deus fala com o homem de muitas formas e o homem não o quer ouvir. Mas se vier um mensageiro do céu, um entre os milhares de Deus, para interceder por ele, como um amigo, e para lhe mostrar o que é reto, então Deus terá compaixão e dirá ao intercessor: livra-o para que não deixe a cova. Tenho resgate para ele e o corpo se tornará saudável. Quando orar a Deus, Deus o ouvirá e lhe responderá com alegria, salvando-o. Então a pessoa dirá aos seus amigos: pequei e perverti o direito, mas Deus não me castigou, livrou a minha alma de descer à cova. Assim sei que verei a luz. Sim, Deus faz isto com frequência ao homem. Desvia-lhe a alma da perdição, para que possa viver na luz do dia. A importância da oração de um verdadeiro intercessor tem poder diante de Deus. E nós podemos ver à frente que, se analisarmos a vida de Jó, o livro de Jó, que Jó sofreu esta prova para, quando ele intercedesse por alguém, Deus poder ouvir a oração dele. Escutem-me todos vós, deveríamos saber escolher o que é reto. No entanto, deveríamos definir o que é bom. Dizem, porque devemos perder tempo agradando a Deus. Todo mundo sabe que Deus não peca, mas Ele retribui às pessoas conforme aquilo que fazem. Não se discute. Deus nunca é nem mau, nem injusto. Se Ele tem autoridade sobre a terra e dispensa a justiça ao mundo, se Deus viesse a retirar o seu espírito, toda a vida desapareceria e a humanidade tornar-se-ia novamente em pó. Quem ousaria condenar este Deus que diz a reis, diz a nobres, diz a governadores: vocês são maus e injustos? Porque Deus não olha à condição social, nem dá mais atenção ao rico do que ao pobre. Foi o Criador deles todos. Mas é muito importante, quando uma pessoa tem um momento de ira, de raiva, não pode entrar essa raiva, porque se Deus lhe retira o espírito, a pessoa cai, um corpo morto. Devemos meditar de que é que somos feitos. Deus vigia o caminho de cada um, vê a todos. Ele ouve os gritos dos oprimidos, Ele ouve os gritos dos oprimidos e vai atendê-los.
não há escuridão suficientemente espessa para esconder os ímpios aos olhos de Deus. Não há escuridão que possa esconder o homem que pratica impiedade aos olhos de Deus. No capítulo 36, Eliú diz: ainda não acabei de defender Deus. Dar-te-ei ilustrações do meu Criador. Este homem não para de falar com tanto conhecimento para Jó, mas procura sempre defender Deus, sem acusar Jó. É muito importante esta passagem. Este homem defende Deus, mas nunca acusa Jó. Deus, depois, portanto, se nós quisermos analisar mais palavras de sabedoria que este homem também teve, afinal, temos a Bíblia para analisarmos. Mas agora vamos ver como Deus aparece a Jó. E Deus fala com Jó desde o capítulo 38 até o 41, nós citamos algumas passagens. É bom meditar os capítulos da Bíblia Sagrada. Então Deus diz: por que é que usas a tua ignorância para negar a minha providência? Agora prepara-te para me responder, se sabes. Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Sabes quem lhe determinou as dimensões e quem é que lhe fez o plano? E sobre onde estão apoiadas as suas bases? E quem foi que assentou a sua pedra fundamental? Sabes quem foi que pôs limites aos mares quando eles se agitam e transbordam nas suas profundidades? Alguma vez foste capaz de dizer à luz do dia que se espalhasse sobre as extremidades da terra para pôr fim à maldade da noite? De onde vem a luz? Como a alcanças? Depois, o Senhor faz um número gigante de perguntas a Jó. Que, ao analisarmos, pergunta por pergunta, nós mesmos ficamos mudos, sem palavras. Analisando muitas das vezes porque é que nós falamos de tantas coisas que não conhecemos. Deus pergunta: o Leviatã, poderia alguém pescá-lo? Jó responde ao Senhor finalmente e diz: sei bem que podes todas as coisas e que ninguém se te opõe, Senhor. Senhor, tu perguntas quem duvidou da tua providência. Sim, Senhor, fui eu que duvidei. Eu falei de coisas que ignorava, de que nada sabia, coisas demasiado maravilhosas para a minha compreensão. Mas quero dizer-te, Senhor, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora foi como se tivesse visto com os meus próprios olhos. Por isso eu me detesto e me arrependo e ponho-me sobre o pó e a cinza, como dizendo: Senhor, estou sem palavras diante de ti. Depois Deus repreende os amigos de Jó, dizendo para eles que não gostou daquilo que eles disseram a Jó, enquanto que Jó falou retamente. O Senhor deu instruções aos amigos para levarem animais a Jó e deu instruções que Jó orará por eles. Deus ouvirá a oração de Jó em favor deles e o Senhor não os destruirá. É muito importante uma pessoa fiel ao Senhor orar por uma nação.
para que o Senhor não venha a destruir essa nação pelo pecado, pela impiedade do homem. Quando Jó orou pelos amigos, o Senhor restaurou-lhe os bens e a felicidade. O Senhor tornou a dar-lhe tudo em dobro, mais do que aquilo que ele antes possuía, pela sua fidelidade. Recompensou todas as suas tristezas e provas, pelas quais o Senhor o havia feito passar. Amigos vieram trazer animais, dinheiro. Cada um de nós coloca os olhos naquilo que Deus quer fazer com cada um. Deixe Deus fazer a sua própria vontade e viva uma vida agradando a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegramos o coração de Deus e teremos a força que necessitamos. Na prova, Deus luta por nós.